Olá, bem-vindos ao Telespace e hoje a gente vai falar sobre alguns discos de quartetos de cordas. Vamos lá. Para começar, alguns quartetos de cordas do Schubert, pelo Hagen Quartet. Bom, os quartetos do Schubert estão numa região bem específica, eu acho, entre o classicismo e o romantismo. O Schubert, de alguma forma, ainda pensava através das formas herdadas do Haydn, sobretudo, e de Mozart, só que o conteúdo afetivo dessas formas parece que constantemente quer transbordá-las. Ou seja, a forma não é mais suficiente para o que está acontecendo ali com o ser humano. Então existe em Schubert uma espécie de uma inadequação. É como se a emoção fosse grande demais para o recipiente formal herdado do século XVIII. O repertório desse disco especificamente evidencia bastante isso já, porque eles trazem o D87, que é um quarteto que eu diria que dialoga bem claramente com Haydn e com Mozart. Depois o movimento de Quartetzatos, que é assim, um manifesto romântico, assim, não romântico por excelência, mas do romantismo schubertiano. É uma explosão emocional, só que ela é interrompida prematuramente, o que é bem bonito, por sinal. E o outro quarteto, que é o que dá nome ao disco também, é o Rosamunde, que talvez seja aqui o ponto de equilíbrio mais perfeito entre a serenidade clássica e esse ardor romântico. E é sobre ele que eu preferiria falar mais também, porque eu acho que ele deixa mais claro essa questão toda dos quartetos do Schubert. Muitas interpretações do Rosamunde enfatizam esse caráter mais a arquitetura, enfatizam a arquitetura do quarteto. Por exemplo, o quarteto Alban Berg, eles tocam de uma forma que eles parecem estar interessados em revelar a perfeição construtiva da escrita do Schubert, o que é muito bonito também. Eles se deixam levar muito por esse aspecto formal, é uma coisa mais intelectualizada. Já aqui, o Hagen, eles conseguem fazer parecer como se a estrutura nascesse da emoção, não o oposto. Aqui, o Schubert ainda era jovem, o que é estranho quando você fala em Schubert. Ele tinha, 27 anos aqui, só que ele viria a morrer. Isso, assim, não é uma obra da juventude dele, porque já é uma obra madura, é uma obra da maturidade já dele, o que é quase um paradoxo, né? Mas Hagen escolhe interpretar aqui um Schubert mais primaveril, mais jovem, esperançoso, essa coisa mais que se permite cantar, dos leads mais cheios de vida, um Schubert mais ligado à expectativa do que aquele poeta do passado, do tempo, da passagem do tempo. Ou seja, não é aquele Schubert que não tem o calor, que é mais frio, que é mais melancólico, que é crepuscular, que é quase metafísico, que está muito nas sonatas de piano, que é aquele Schubert tardio que a gente vai encontrar em alguns intérpretes que são mais contemplativos mesmo, né? Como Richter, por exemplo, quando toca as sonatas. Essa interpretação do Hagen traz uma coisa mais quente, o vibrato é bem generoso, os fraseados são muito amplos, e até as flexibilizações de tempo que eles fazem parecem nascer espontaneamente da respiração da música do Schubert. Elas nunca soam como se elas tivessem sido calculadas.
Dá essa impressão muito rara de como se a música estivesse sendo produzida, sendo composta ali na hora, como se tudo fosse uma grande improvisação. Então os músicos estão reagindo uns aos outros em tempo real. E aí nisso surgem ainda alguns excessos. Só que mesmo esses excessos são muito bons, são de bom gosto, porque eles são assimilados. Os rubatos, por exemplo, eles dão assim uma sensação de como se eles tivessem sido descobertos ali, naquele instante, sabe? Como se o violino pensasse, eu vou atrasar um pouco mais essa entrada. Essa nota aqui merece um repouso um pouco maior ali na hora, como se nada tivesse sido tão premeditado assim. E é tão bonito isso porque ainda assim eles nunca perdem o senso de proporção da música, que é essencial, ainda mais para uma coisa que herda tanto do classicismo. E a música do Schubert precisa muito de tempo para florescer, né? Ela precisa... geralmente os movimentos do Schubert são longos, então é muito interessante ver o Hagen agindo com esse ardor que a gente não associa tanto ao Schubert numas peças longas, nos movimentos longos, porque eles respeitam essa paciência que o Schubert exige, só que sem abrir mão dessa urgência emocional que está ardendo ali sob a superfície. É uma combustão interna, sempre em ebulição, sempre acontecendo. Então, é isso, eu recomendo muito, eu adoro esse disco do Hagen tocando Schubert, porque em vez deles tentarem resolver a tensão que é inerente à obra do Schubert entre o classicismo e o romantismo, eles decidem habitar essa tensão. É uma convivência entre a contenção e o abandono, entre a estrutura e o ardor. É lindo demais, eu recomendo muito esse álbum. Se você nunca escutou os quartetos do Schubert, escuta, você não vai se arrepender, é realmente muito bom. Agora vamos falar de Smetana. Aqui são os quartetos de Smetana, tocados pelo Zemlinsky, pelo quarteto Zemlinsky. Essa gravação é de 2025, lançada ano passado. Os quartetos do Smetana talvez sejam uma das manifestações mais radicais que a gente tem do romantismo, pelo menos na música de câmara. Sobretudo o primeiro quarteto, porque ele é uma obra programática de música de câmara, o que por si só já é muito confuso, né? Uma obra programática significa que existe um programa extra-musical que rege a obra. Não é uma música absoluta, é uma música que tem um tema. E no caso, esse programa é a autobiografia do Smetana. Ele escreveu uma autobiografia em quarteto de cordas, sem palavras. É muito interessante isso, porque o romantismo trouxe essa coisa da valorização da experiência individual. E aqui, no Smetana, essa experiência individual aparece profundamente relacionada à identidade nacional, que é uma coisa romântica por excelência também, né? O romantismo inventa essa coisa da identidade nacional, enquanto que, em alguma forma, se não inventa, remodula o indivíduo, o que a gente conhece como indivíduo, que é muito do que a gente traz até hoje, né? Tanto a coisa da identidade nacional, eu estava assistindo a Copa do Mundo e estava pensando nisso, estava pensando no Benedict Anderson, no Hobsbawm, sabe? Essa coisa, caralho, essa história aí da criação das nações, da identidade nacional deu certo mesmo, né? Que loucura, mano. Os caras conseguiram no século XIX criar isso, mas enfim, tô divagando, nada a ver aqui. Então, assim, o indivíduo romântico e a nação romântica acabam pertencendo muito a esse mesmo imaginário. E aqui o Smetana conta a própria vida, só que ele só consegue fazer isso através das formas musicais do povo dele, do povo tcheco. O que é muito interessante, né? Porque ele junta essas duas coisas. É a autobiografia dele, só que só através da identidade nacional. E aí esse é o primeiro quarteto dele, que
ele tem assim ele é bem dividido nos episódios da vida do Smetana, que seria uma juventude artística, uma coisa ali romântica, e depois uma questão de dança, de sociabilidade, aí tem um amor pela primeira esposa dele, aí ele descobre a música nacional tcheca, isso é bem evidente no quarteto, e o mais interessante de tudo é o último movimento, porque tem a questão da tragédia da surdez dele. O Smetana foi perdendo a audição, né? E aí nesse último movimento tem uma nota aguda, sustentada pelo violino, que representa justamente esse zumbido permanente que justamente antecedeu a perda da audição dele. É bem melancólico isso, ele colocar isso na música, sabe? A gente, conhecendo a biografia dele, a gente sabe que foi isso mesmo que ele quis fazer, que foi isso que aconteceu. Bom, eu estava falando do Schubert, como ele parecia ainda tentar conter a emoção dentro dessas formas herdadas do classicismo. Em Smetana, eu acho que a aventura emocional é tão intensa que ela produz a própria forma. É essa experiência vivida que vai determinar como a obra é organizada. Bem nesse exemplo que eu dei de como ele coloca assim, cada movimento ou cada momento do quarteto ligado a uma experiência específica dele, né? Porém, o segundo quarteto, também gravado aqui, eu acho que leva essa ideia ainda mais longe, porque a gente já não tem uma narrativa que é relativamente ordenada da vida. É como se a subjetividade já fragmentasse a música por dentro. É como se a coisa se tornasse puramente subjetiva, no sentido de que existem algumas interrupções que surgem, umas mudanças bruscas de humor, umas transições inesperadas, essa fragmentação da música por ela mesma. E isso mostra, um Smetana que é muito mais atormentado e até moderno também. O Zemlinsky, o quarteto, parece compreender essa arte do Smetana por dentro. Primeiro que eles são tchecos, mas isso seria muito óbvio falar, e isso nem sempre se confirma, né? É quase uma falácia, assim, mas ok, às vezes faz sentido mesmo. Mas mais importante do que eles serem tchecos é que eles pertencem a uma tradição, uma escola de quarteto de cordas que remonta ao século XIX na República Tcheca, na Tchequia, né? Que seja. Então eles trazem essa tradição com eles. Eles vêm junto com essa tradição camerística da música tcheca, né? E a sensação que dá é que eles participam da música. Eles não estão observando a música do Smetana à distância. É muito interessante essa gravação. O drama começa já na primeira nota e vai até o fim. É uma melodia que está sempre ardendo, está sempre em movimento, está sempre acontecendo alguma coisa. Tudo é pronunciado, tudo é exteriorizado, tudo é vivido intensamente, da forma mais romântica possível, sabe? O vibrato, o rubato, é tudo muito bem pronunciado. E além de tudo, é curioso porque eles escolhem uns andamentos bem lentos. Comparando assim com outras gravações, às vezes cada movimento bate 2 minutos a mais do que em outras gravações. É uma coisa realmente digna de nota, assim. Eles tocam bem mais devagar, e isso permite que cada gesto desses que eles fazem se expanda dentro da música. Cada gesto tem mais tempo ali para habitar aquela música e para a gente sentir também mais dessa emoção. Então os fortissimi, por exemplo, eles têm tempo suficiente para acumular a energia antes deles explodirem, antes dessa energia ser liberada. Às vezes, dependendo do quão rápido vem um fortíssimo, você não sente tanto o efeito dele. Eu acho que aqui foi uma sacada
muito boa, sabe, do Zelensky. Eles, inclusive a gravação aqui favorece muito a interpretação deles. É um selo belga chamado Evil Penguin, que eu sinceramente não conheço, assim, não tenho mais informações a respeito, mas é muito boa a gravação, porque a faixa dinâmica é bem ampla, não é comprimido o som, isso favorece muito as dinâmicas, né? E o timbre é sempre bem cheio e escuro. Não é tanto aquela coisa estridente, ele vai para um lado mais grave. E eu gostei muito disso, fazia muito tempo, quando eu escutei esse álbum, ano passado mesmo, quando lançou, fazia muito tempo que eu não escutava esses quartetos. E me pegou, assim, me trouxe de volta pro Smetana, sabe, escutar esses quartetos com essa gravação, porque deu um frescor, assim, foi uma experiência diferente. Mas eu vi que algumas críticas acharam a leitura deles muito indulgente. E eu acho que é justamente isso que torna a gravação interessante, porque eles se entregam ao drama sem reservas. E eles preferem correr o risco do excesso a correr o risco da neutralidade. Pô, isso é foda, mano. Eu acho que isso é importante, sabe? Enfim, eu vou me segurar para não sair por essa tangente, mas eu acho bonito isso. E a prioridade do Zelensky aqui é viver a obra do Smetana, não intelectualizar a obra dele. Eles não tentam domar toda essa aventura emocional que o cara escreveu. E essa eu acho que é a principal virtude desse disco especificamente, porque ele lembra a gente que o romantismo não é só uma linguagem musical, uma época da história da música clássica ocidental, é uma forma da gente compreender a experiência humana como um todo, que relaciona as artes, a política, a sociabilidade, a economia, enfim, tudo está ligado a isso. E se a gente entende um pouco mais disso, a gente entende mais também quem a gente se tornou, porque muito do que a gente se tornou veio dessa raiz romântica que foi muito inventada também, e, enfim, pro bem e pro mal, é muito interessante tudo isso. E a gente tem essa forma de ver as coisas que mistura a memória, a paixão, a tragédia, essa questão da identidade coletiva, e tudo isso determinando a estrutura da arte. E o Zelensky deixa isso muito claro aqui. É isso, eu recomendo muito essa gravação, viu? Se vocês já escutaram os quartetos do Smetana, eu recomendo escutar essa gravação. Aí vocês falam aqui nos comentários o que vocês acharam. E se vocês não escutaram, eu acho que é uma boa escutar a princípio por essa gravação e depois partir para outras e tal, porque ela é bem interessante, é bem diferente e, na minha opinião, faz jus à obra do Smetana. Vou falar de mais um disco. Mais um tá bom, porque eu já estou me alongando demais aqui, né? Vamos lá. Agora falaremos de Shostakovich. Esses são os quartetos 3, 8 e 13, tocados pelo Fitzwilliam. Essas gravações são dos anos 70, só que esse disco aqui foi lançado em 1989. Ele é uma espécie de uma coletânea. Eles escolheram esses 3 quartetos e lançaram, e eu gosto especificamente desse disco, mas tem o box com todos também, eles gravaram tudo, que por sinal é excepcional. Bom, para começar, o Shostakovich é um compositor cuja recepção se tornou muito dependente da biografia dele. E isso é um pouco chato, porque a gente já escuta o Shostakovich procurando. Cadê o dissidente? Cadê a vítima do regime soviético? Cadê aquele que apoiou o regime soviético? Cadê a ironia? Cadê o sarcasmo? Os códigos secretos do Shostakovich? Sabe? Já vai procurando tudo isso. Só que isso
dá um cansaço, porque eu acho que a música dele é muito mais do que isso, que a gente sempre fala quando fala dele, sabe? Fala do cerco de Stalingrado, fala da Sinfonia Leningrado, fala, sabe, várias coisas assim que é super interessante, é super legal, só que dá no saco um pouco, porque acho que a gente tem que voltar mais pra música do Shostakovich, tentar falar um pouco mais da música dele. E não que isso não seja importante, tudo isso, esse aspecto biográfico dele e tal, só que isso pode acabar obscurecendo alguma coisa que é mais fundamental, eu acho. Eu vou tentar me explicar. O Fitzwilliam, esse quarteto, eles tiveram uma relação privilegiada com Shostakovich no final da vida dele. O Shostakovich acompanhou essas gravações, ou pelo menos teve acesso a elas, e ele aprovou essas gravações. Então, calcule. Essas gravações, especificamente, assim, todos os quartetos, mas eu vou falar aqui especificamente do 3, do 8 e do 13, né? Elas não transformam o Shostakovich em um personagem. Como eles fazem isso? Eles não enfatizam artificialmente o grotesco, o sarcástico, a excentricidade, sabe? O sofrimento que seja. Eles simplesmente tocam a música. E aí acontece uma coisa muito curiosa. Quando aparece a ironia, ela já estava na partitura. Quando aparece o humor, já estava na partitura o humor. Quando aparece o grotesco, que é bem relacionado ao Shostakovich, ele nasce da onde? Da partitura, já da harmonia, do contraponto, dos gestos instrumentais que o Shostakovich escreve. O quarteto Fitzwilliam não está reafirmando a personalidade do Shostakovich. Ele está reafirmando a música do Shostakovich. Isso é lindo demais, porque a escrita para quarteto de cordas do Shostakovich é extraordinária. O quarteto de cordas aqui no Shostakovich, ele se torna uma máquina do pensamento contrapontístico. Ele cria uns motivos bem pequenos, às vezes 3 notas, 4 notas, que eles circulam entre as vozes continuamente. E aí vão aparecendo umas dissonâncias, só que essas dissonâncias não aparecem assim como um choque, como uma ruptura. Elas são tão integradas a todo esse discurso da forma que o Shostakovich pensa como ninguém, que elas parecem inevitáveis. Ele justifica cada uma dessas dissonâncias. E isso é muito lindo. E talvez por isso a música dele também continue soando tão moderna. Porque apesar dele não ser um experimentalista radical, não é uma música experimental, né, propriamente dita, ele encontrou algumas soluções expressivas que até hoje estão disponíveis para compositores. Ficaram disponíveis e estão disponíveis até hoje. Até hoje elas são interessantes, até hoje elas são novas. Enfim, vamos tentar falar um pouco desses quartetos. Eu acho que a seleção aqui foi muito feliz de ter escolhido esses 3, porque são momentos bem distintos na trajetória deles, né? O Shostakovich escreveu vários quartetos, se não me engano, são 15. Puta, agora me foge. Mas enfim, ele escreveu durante grande parte da carreira dele, né? Então aqui a gente tem o quarteto número 3, que ainda preserva uma proximidade com as formas tradicionais. Ele dialoga bastante com Beethoven, obviamente, porque não tem como escrever quartetos de cordas sem dialogar com Beethoven, a menos que você seja um tolo, aí você pode fazer o que você quiser da sua vida. E dialoga muito com o Bartók, porque o Bartók, os 6 quartetos do Bartók meio que se tornaram o paradigma para a escrita de quarteto de cordas, para não dizer para música de câmara, no modo geral, do século XX em diante, né? O que o cara fez lá também foi absurdo. Falaremos disso um dia, me cobrem. E aí esse quarteto 3 tem muito dessa energia, de um lirismo, de uma dança, só que também já tem ali a violência do Shostakovich e a introspecção também dele. É bem interessante. Eu acho que é um dos quartetos mais equilibrados e bem imediatamente comunicativo
só que sem ser pueril, assim, sem ser acessível de um jeito tosco. Eu acho que é bem legal, assim, se você nunca escutou um quarteto de Shostakovich, escutar o terceiro. Eu acho que é bem uma boa introdução à obra dele e você não vai estar perdendo absolutamente nada. Não é um quarteto menor, de maneira alguma. Aí depois o quarteto número 8, que talvez seja a obra de câmara mais conhecida do Shostakovich. Ela é muito interpretada como se fosse um autorretrato dele, né? Enfim, tem o primeiro movimento, é interessante porque é um largo, ou seja, é um movimento bem lento, o que não é comum, digamos, não é a convenção para primeiros movimentos de quarteto de cordas, e ele tem uma densidade emocional bem impressionante. Só que o Fitzwilliam evita sentimentalizar demais o quarteto. E puta, isso é lindo, né? Eles tocam esse movimento com uma lucidez. A música parece avançar com uma espécie de uma resignação, só que é uma resignação bem lúcida. É muito bonito. Dá pra ver que tem a emoção, só que essa emoção não é exibida. E isso torna tudo mais fantástico, né? E depois eles tocam o quarteto número 13, que é um movimento só. É muito centrado na viola, que é um instrumento do qual Shostakovich gostava muito, escreveu muito bem para viola. E eu adoro esse quarteto porque ele tem uma coisa da economia de materiais. Ou seja, ele tenta fazer muito usando muito pouco. Então ele valoriza bastante assim os timbres, as tensões, às vezes microscópicas, os silêncios. É um Shostakovich tardio já, né? Mais depurado, mais é incrivelmente moderno também, incrivelmente assim, é um laboratório sonoro, sabe, o Quarteto 13. É uma coisa linda, e o Fitzwilliam toca com uma clareza impressionante. O contraponto, que é essencial aqui na linguagem do Shostakovich, é sempre inteligível. As vozes têm uma independência, só que sem nunca perder essa unidade do conjunto. E também nada soa caricatural. Eles tocam, quando você tem aquele tema, o Shostakovich assinava, né, entre aspas, né, as músicas dele, tocando o que seria o motivo Shostakovich, que é D, S, C, H, que seriam as iniciais dele, né? E aí D equivale a Ré, S, na notação alemã você lê Es, ES, e isso é Mi bemol. E aí C é Dó, e H na notação alemã, para quem não sabe, é Si. Porque B na notação alemã é Si bemol, mano. Acredite se quiser. Bizarro isso. Enfim, isso gera um motivo melódico que é mais ou menos... Um negócio assim. Sei lá, mais ou menos, né? Não sei se eu tô cantando certo, tô tentando acertar o intervalo de cabeça aqui. Mas eles não sublinham tanto isso, sabe? Aí isso não fica tão vulgar, fica uma coisa mais bonita. Quando você escuta, você relaciona a escrita do Shostakovich, você entende por que ele fez isso. Isso é tão mais legal, é tão mais divertido escutar assim. E a música ganha muito mais, porque o quarteto Fitzwilliam não está interpretando a personalidade do Shostakovich, eles estão interpretando a técnica do Shostakovich. A biografia do Shostakovich é consequência. Sabe por quê? Porque ela já está na música que o cara escreveu. E aí, justamente por isso, a personalidade reaparece aqui, só que de uma maneira ainda mais convincente do que se eles tentassem jogar isso goela abaixo. Enfim, por favor, escutem Shostakovich, os quartetos de cordas, escutem a interpretação do Fitzwilliam, porque vale muito a pena. São essas coisas que fazem a vida valer a pena. Vamos, por favor, atrás dessas coisas. Já chega, não vou falar mais de nada, que eu já estou há meia hora falando de quarteto de cordas aqui. Por favor, deixem os seus comentários, digam o que vocês gostariam que fosse comentado aqui no canal. Se tiver ao meu alcance, com certeza eu vou fazer, respondo todos os comentários.
E espero que vocês curtam assim a gente falar sobre vários estilos musicais, várias coisas, para nossa experiência ser bem ampla e a gente apreciar cada vez mais, pensar cada vez mais sobre a música, sobre a nossa vida de um modo geral e tentar deixar as coisas melhores, né? É isso, tenham um bom dia a todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.